lição 11, é o que nós vamos estar estudando hoje. O texto áureo vai dizer o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 5, do 1 ao 11. Vamos estar fazendo uma leitura responsiva, amém, irmãos? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reter parte do preço, sabendo também que sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando a não ficava para ti, e vivido estava do meu poder, porque não amaste esse desígnio do teu coração, disse os homens para a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando seus olhos, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, disse-lhe, vendeste, portanto, aquele verdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morte e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Senhor Deus Pai, nesse momento queremos te louvar. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade para estarmos diante da tua presença, diante da tua palavra, Pai, podendo aprender, Pai, meu Deus, as lições que o Senhor tem a nos ensinar no dia de hoje, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, nos dê graça, Pai, para ensinar, nos dê graça para entender, Pai, o que o Senhor, Pai, deseja falar conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, venha nos blindar, Pai, venha nos ajudar, Pai, meu Deus, a agir corretamente, Pai, a obedecer, Pai, a frutificar nesta terra. Nós te pedimos, Pai, leva, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu povo cativo, a tua palavra nesta manhã. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento. É um tema muito comum, né, irmãos? Mentira. É um tema que todo mundo, tenho certeza, que em algum momento da vida foi tentado a mentir. Seja uma mentira grande ou uma mentira pequena, nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos tentados a mentir. Talvez porque algumas vezes grave, outras vezes menos aparentemente grave, mas mentira é mentira de todo jeito. Mentira, mesmo sendo pequena, mesmo sendo grande, ela é mentira. Não muda o fato de que é mentira. E João 8,44 vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. E quando nós mentimos, nós se assemelhamos a ele. Então aí mora o perigo da mentira. E não tem como sair coisa boa quando nós adotamos esse método. Antes da gente dar aqui a introdução, eu busquei a definição da palavra mentira. E nós conhecemos bem mentira. Mas olha para você ver que interessante, é a junção de duas palavras: mente e tira. Mentir e tirar. Para você mentir, você precisa sempre tirar a verdade, tirar alguma informação que é verdadeira, para poder colocar outra, para cobrir. Isso é mentira. Sempre vem aqui, é do campo da mente. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma situação onde nós pensamos que pode nos prejudicar, Satanás vem, né? E a mente humana também, não vem nem o Satanás, às vezes é a nossa mente, vem e dá essa sugestão: você pode falar a verdade ou você pode falar a mentira, e a mentira vai ser menos dolorosa agora, você não precisa sofrer o dano. Mas muitas das vezes, vou falar até na série ontem, muito mais vale você sentir o peso da verdade do que você sofrer o dano da mentira lá na frente. Porque o dano da mentira, a mentira uma hora ou outra ela vai se revelar. E a mentira ela é superficial, a verdade não, ela é eterna. A
verdade, irmãos, você já tem ela. A verdade, ela está com você. Ela não deixa de existir porque você mentiu. Ela está ali. A verdade é o circuito natural da coisa, é a verdade. A mentira não. A mentira é você que coloca ela, é um recurso à parte que Satanás te oferece. Só que você se utiliza dele, você acaba sendo participante com Satanás da sua paternidade, tá, irmãos? Da sua herança. E nós não queremos ser herdeiros de Satanás, praticando a mentira do qual ele é pai. Amém, irmãos? Então, creio que essa definição ficou clara para os irmãos. Mente, mentira. Mentir, tirar. Então, sempre que estiver diante de uma verdade, se você tem que tirar algo e colocar outro algo que não é verdadeiro no lugar, isso é uma mentira, isso é um engano, e todo engano, uma hora ou outra, Deus vai trazer à tona. Isso nós sabemos, né, irmãos? Porque olha isso, a verdade é eterna, então uma hora ou outra a mentira vai vir à tona. A verdade sempre nos encontra. Em alguma esquina da vida, ela bate na nossa porta e a gente tem que lidar com ela. É a cena de Jacó, do vale de Jaboque. Mentiu para o pai: és tu mesmo, meu filho? E ele pergunta de novo, porque a voz é de Jacó, mas a pele, né, o pelo é de Esaú. Mas a voz de Jacó: és tu mesmo? E ele fala o quê? Sou eu, pai, Esaú. Ele mente, né, na cara dura: sou eu, Esaú. E quando ele recebe a bênção, toda aquela trajetória de sofrimento, de perda e de engano, porque quem começa enganando vai terminar sendo enganado. E lá na frente, no vale de Jaboque, quando ele descobre que seu irmão está vindo ao seu encontro, ele vai e luta com o anjo. E o que o anjo, que era o próprio Deus, ali numa manifestação teofânica, o próprio Deus se aproxima dele, luta com ele, deixa ele vencer, deixa ele lutar, só para ele sentir um pouco. E pergunta para ele: qual é o teu nome? Você mentiu para o teu pai, você mentiu a vida toda, mas agora diante de mim, qual é o teu nome? E ele fala: eu me chamo Jacó. Ele fala: agora, porque você confessou. Ele volta lá na tenda de Isaac para fazer essa pergunta para ele: porque qual é o teu nome? Lá atrás você falou que era Esaú, mas agora qual é o teu nome? Vamos ver se você aprendeu a lição. Sou Jacó. Então, a partir dali, Deus falou: agora teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e venceste. Amém? Então, todas as vezes, uma hora ou outra, a verdade ela vai vir à tona. Aí vai depender de nós. Se Deus encontrar arrependimento em nosso coração, nós podemos ter o fim que Jacó teve, que foi de bênção depois. Mas se não houver arrependimento, como não houve em Safira e Ananias, aí é morte. Amém? Então vamos avançar depois dessa breve introdução. Primeiro tópico: uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos 1,16. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, irmãos, por que uma conversão duvidosa? É a pergunta do primeiro subtópico. Porque não evidenciava a morte do velho homem. Se o velho homem está vivo, significa que não houve conversão. Então isso é importante a gente sempre enfatizar, irmãos. Você quer saber se você é novo convertido, se você é um convertido, é uma nova criatura? É só você perceber se o velho homem ainda está em evidência. Se o velho homem ainda está agindo na sua vida, se na hora de dar uma resposta é o velho homem quem dá, se na hora de praticar algumas coisas é o velho homem, entenda homem como homem e mulher, tá, irmãos? Entenda isso. Aí é quem dá é o velho homem. Infelizmente nós temos aí o diagnóstico que nós
nascemos de novo ainda. Precisamos se converter, tá, irmãos? E obviamente que a santificação ela é gradativa, mas a conversão, estou falando de outra coisa agora, tá? A santificação ela é gradativa, a gente pode confundir isso, mas o novo nascimento é a partir do momento que você desceu as águas do batismal, você aceita o Senhor e a sua vida tem que ser nova, tem que mudar. Agora, se ela não mudar, aí é sinal que o novo homem ainda está em evidência, ele precisa ser enterrado. Amém? Esse velho homem ele precisa ser enterrado e precisa ser mantido debaixo da terra. Ora, onde ele vai mexer ali a poeira, né, da onde ele foi sepultado, querer sair para fora, mas é a hora que você mantém ele ali, você briga com ele, pisa em cima, não deixa ele sair para fora, porque se ele sai para fora, nada de bom acontece, tá bom? É só você pensar aí rapidamente, trazer aí na sua memória as vezes que você utilizou o recurso do velho homem, as vezes que você respondeu com o velho homem, você vai ver os prejuízos, né? E talvez prejuízos que você carrega até hoje, porque deixou o velho homem responder por você. Louvado seja Deus. E regeneração, aqui falou a respeito da regeneração, que Ananias e Safira não permitiram ser regenerados pelo Espírito Santo, porque é uma permissão. Nós aceitamos ao Senhor como Salvador, nós batizamos, mas nós precisamos dizer sim ao Espírito Santo para Ele poder regenerar a nossa vida. E a regeneração é isso, Ele vai trabalhando dentro da gente. Ele vai pegar aquilo que está velho e vai transformar em novo. Ele vai pegar aquilo que está podre e vai transformar Ele vai curar. Isso que o Espírito Santo vai trazer. Ele vai pegar aquilo que é ruim em nós, vai transformar em bom. Ele vai mudar as coisas, tornar a bênção em maldição. Porque nós, quando estávamos no mundo, era uma maldição para muitas vidas e para muitas famílias, e até para a nossa própria casa. Mas quando nós viemos para Jesus, nós somos regenerados, somos transformados e passamos a ser uma bênção ao invés de maldição. Amém? A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinha tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Amém? Então, uma das características que nós conhecemos da igreja primitiva foi isso, a união. A gente vê que isso é uma realidade até mesmo antes da descida do Espírito Santo. Quando eles estavam ali orando, na mesma intenção, pedindo o Espírito Santo para que descesse sobre eles. Eles oravam, rogando ao Pai que enviasse o Espírito. Era Jesus orando lá em cima no céu e a igreja orando na terra 10 dias. Nós falamos, Pentecostes, né? 50º dia da colheita, 50 dias após a colheita, que foi o momento ali onde a gente percebe que Cristo, 40 dias, é mencionado na Bíblia que ele apareceu. 40 dias, vai dizer em Atos. Se era 50º, então falta 10 dias. Esses 10 dias a Bíblia vai dizer que eles estavam orando no cenáculo, orando e pedindo a Deus para que enviasse o Espírito Santo. Amém? Mas a gente já entende que não é só deixar, porque Cristo falou, eu vou rogar, que eu não vou orar, eu tenho que orar também. Até aquilo que é natural, que é só o Espírito Santo que irá fazer, nós precisamos orar. Porque às vezes nós entregamos assim, né? A gente fala assim, isso é tão difícil que se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Mas não, irmão, a gente tem que orar como se a gente não soubesse, a gente não sabe a vontade de Deus. Então a gente ora dessa forma. A gente ora, Senhor, faz. Se Ele não fazer, fica evidente que é a vontade dEle. Mas quando a gente diz assim, por exemplo, né? Tem gente que fala isso, que você ora, você tem um prazo.
para orar. Você orou até ali, Deus não respondeu, para de orar. Isso está errado, não faz sentido. Não faz sentido porque tem muitas pessoas, por exemplo, o pastor João. Então o pastor João, agora sai do mundo da Bíblia, orou 20 anos para a filha dele voltar e voltou. 20 anos, não foi direto. Toda vez que orava pedindo para Deus trazer de volta e Deus trouxe. E a gente vê na Bíblia pessoas 12 anos, 20 anos, Zacarias, irmãos. Zacarias, sacerdote a partir de quantos anos, irmãos? 30 anos. E quando estava aproximadamente ali com seus 50, nas últimas já estava quase aposentando, porque o sacerdote aposentava com 50 anos. Era o último ano dele servir e quem aparece? Aí está orando. Deus falou, suas orações foram ouvidas. E Deus entrega a ele o quê? João Batista. Nasce dele. A sua esposa já era velha, ele também era velho, mas Deus, assim como fez o milagre de Sara e Abraão, fez agora em Zacarias. Então, oraram quanto tempo? Poderia passar pela cabeça, né, irmãos? Ah, mas se Deus não entregou até agora, eu vou parar de orar, porque já não é a vontade de Deus. Aí, irmãos, então nós devemos, nosso papel é só orar e interceder. Não é, como que é a palavra? Definir a vontade de Deus ou querer explicar. A gente fala, não, talvez Deus quer levar, talvez. Não, irmão, só ora, só intercede, só clama, porque isso aí não cabe a nós. Amém? Dá justificativo para Deus, parece que Deus precisa de ajuda. Né? Ah, talvez Deus. Não, irmão, Deus não precisa de justificativa. Quando a gente pede para orar para alguém, só ora. Peça para Deus ajudar. Amém? E esse é o nosso papel, o papel da igreja. E aqui a gente vê que a comunhão da igreja, a igreja era unida. Nesse episódio, quando a Ananias e Safira pegam, a igreja era unida e eles estavam ali. Só que sempre no meio do povão, no meio da comunhão da igreja, no meio dos santos, pode ter sempre tem assim como tinha Acã lá no povo. Acã foi o causador da morte de 36 homens. Um homem que fez 36 famílias chorar. Por causa do pecado dele, Deus saiu da frente da guerra e deixou o povo ser entregue a uma nação que era muito pior, muito menor do que eles. Muito menor. Mas que já mostra para nós que a dificuldade, por menor que seja, se Deus sai da frente, a gente não aguenta. Ela se torna maior que nós. Pode ser pequena, mas se Deus sair da frente da batalha, nós não ganhamos, nós perdemos, e feio. Amém? Então, assim como tinha Acã lá atrás, agora tem aqui, Ananias e Safira, dentro da igreja, junto com o povo. Só que aí vem esse recurso, né? Eles viam Barnabé entregando tudo. Eles viam Barnabé entregando e ele era louvado. Barnabé passava e todo mundo se alegrava com ele. Quem não vai se alegrar de alguém com alguém que ajuda a igreja, que faz tudo pela igreja? Quem vai se alegrar, irmãos? É mais ou menos assim a Florzinha. Todo mundo fala bem da Florzinha na igreja. Todo mundo fala bem, irmãos. Todo mundo fala bem do Eduardo na igreja. Todo mundo fala bem porque, nossa, está na oração. Nossa, precisou estar ali para tudo. Aí alguém pega e fala assim, eu quero a honra dele. Eu quero a honra dela. Como que eu vou fazer? Aí começa a tentar imitar. Só que é uma imitação. Imitação já é mentira. Você está imitando, não é você. Já é uma mentira. Porque ela faz porque ela é ela. Aí quando você quer imitar, já é uma mentira que já está entrando no engano. E é o que aconteceu. Ele fala, Barnabé dá tudo, é ovacionado. O que ele faz? Ele vende a propriedade e dá tudo. Então os irmãos vai e se alegram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender uma propriedade que eu tenho, só que eu retenho parte do valor e falo que foi tudo. Porque Barnabé entregava tudo. Porque quem é fiel, irmãos, e quem conhece Deus de verdade, quem tem um encontro real com Deus, ele entrega tudo, ele não entrega metade. Ele entrega tudo, irmãos, sem reserva, porque ele confia fielmente. Mas ali Ananias e Safira queria só a honra, não queria entregar. Queria só a honra de quem entrega. E não queria verdadeiramente ser aquele que entregava tudo ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que nesse momento eles fazem um acordo dentro de casa. É um acordo entre eles. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco dessa honra para nós. Vamos vender a propriedade. Chegar lá, a gente fala isso com a Bíblia. Só que quando você conta uma mentira,
para um ministro ordenado por Deus, para um homem de Deus, para Pedro, para um pastor, você chega e conta uma mentira, você inventa, você está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Uma coisa é você mentir para mim lá fora, por exemplo, você chega lá fora e mente para mim, é errado? É errado, mas outra coisa é dentro da igreja, você mentir para ocupar um cargo, você mentir para poder ter alguns privilégios, aí o negócio é mais embaixo, porque aqui já não é eu, aqui já é o Espírito Santo de Deus que age nessa casa. Amém? Então lá fora você mente para mim, não tem problema nenhum para mentir para o Jonas, né, o irmão Jonas, mas aqui dentro desta casa, porque nós não somos a igreja individualmente. Foi falado ontem, nós somos igreja na coletividade. Porque você não vai encontrar uma expressão na Bíblia falando eu sou a igreja. Não existe isso. Vai dizer que nós somos membros. Quando nós se juntamos, nós formamos o corpo de Cristo. Então isso é uma igreja. Agora, o que vai dizer na Bíblia, isso é Bíblia. Vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Templo. Aí que nós se enganamos, né? Muitas pessoas falam, eu sou a igreja, eu não sou a igreja. Quem disse isso? Nós somos dependentes de estar aqui. Você é igreja quando você chega aqui. Quando você se une, você se uniu ali a 4, 5 pessoas, formou uma igreja. Tá, irmãos? Mas em casa você não é igreja. Em casa você é templo. Só isso. Mas não estou dizendo que não tem responsabilidade. Um templo tem muita responsabilidade. Um templo você tem que saber o que você coloca dentro dele. Porque se não tiver o que Deus quer que tenha, ele não habita em nós. Amém? E eu digo isso para os irmãos. Voltando ao raciocínio que nós estávamos falando aqui. Assim como Ananias e Safira mentiram na igreja, por uma causa da igreja, o que aconteceu? Sofreram dano. Aí você pode falar, eu nunca vi ninguém morrer por causa disso. Mas nunca vi, mas já teve pessoas que morreram por causa disso. Te garanto que já teve. Pessoas que por causa de uma mentira morreu. Te garanto. Por causa de mentir com o nome de Deus, já morreu. Te garanto. Mas eu não estou falando de uma morte apenas física. Estou falando de uma morte espiritual. Paulo vai dizer, por causa disso há muitos entre vós, fracos, doentes e muitos que dormem. O problema é que nós pegamos a Bíblia e colocamos ela dentro de um cubículo, né, da religião, aí nós acabamos não entendendo. A gente acha que a interpretação é só essa aqui. E quem disse, irmãos? Leia a Bíblia com prazer, que você vai ver que está tudo aqui. Está tudo, irmãos. Então, irmãos, avançando mais um pouco. Tome cuidado. Eu falei ali dentro, pouco tempo atrás, eu vi uma pessoa aqui na porta da igreja pedindo ajuda, cesta básica. E a gente está começando a ser mais criterioso nisso, né? Antes a gente chegava e já dava, não tem problema. Mas não, agora a gente já chama. E a gente conversando ali, peguei e apontei para a menina, uma moça, e falei para ela: você sabe que você mentir para um ministro ordenado é perigoso. Está correndo risco, você sabe disso, né? Você tem certeza do que você está falando? Ela começou a falar umas histórias muito mirabolantes, né? E a Frozinha, FBI de Jeová, estava comigo, né? Sabia, conhecia a história da pessoa e foi me ajudando nessa questão, investigando o caso. Tá, irmãos? Crente não é, né? Não é porque é crente que é burro, né? Tem gente que acha que crente é burro, então não posso enganar. Não, irmãos, não é assim. Não é porque pediu, a gente tinha esse critério, né? Pediu comida, não pediu dinheiro, então eu posso dar, porque não tem problema nenhum. Quem disse isso, irmão? Já mudaram a estratégia faz tempo. Hoje você dá comida, eles trocam. Esse dia eu fui lá, gastei meu cartão de crédito ali, eu não tinha, e dei para uma pessoa que estava na rua, cheia de filho do lado. Falei, não é possível, uma mãe, um monte de filho, é possível que ela vai. E dei o dinheiro, dei tudo de bom, muito melhor, comprei e dei para ela. Aí a irmã pegou e viu lá, ela trocando tudo. Trocando para comprar droga. Usando as crianças. Então, irmãos, o diabo não está brincando. Isso aí a gente vê o nível que o Satanás está levando as pessoas a se afundar. A ponto de não olhar mais para a criança, não olhar para o filho, para nada. Só para si mesmo. Tá, irmãos? Então, é uma mentira. E querendo ou não, isso vai gerar uma consequência muito grande, já está gerando. Uma consequência muito grande. Amém, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, comunhão é importante? Lógico. Mas cuidado com a união para o mal. Porque a esposa, a igreja tinha comunhão. Só para a gente fazer um contraste.
Você lembra da união, que a Bíblia vai dizer que o povo se uniram para construir a Torre de Babel? Era uma união, todos eram unidos ali, mas por uma causa ruim. Então nem toda união é favorável, nem toda união é uma bênção. Tem união que é uma maldição. União que é uma bênção é união entre salvos. Agora, união onde tem fofoqueiro, caluniador, gente que não nasceu de novo, vai sair coisa ruim daí. E é o que a gente tem essa prova. Ali, a gente vê a Torre de Babel, se uniram para um mau propósito. E qual a diferença? A gente vê aqui, ó, Ananias e Safira se uniram também. Eles mesmos fizeram um acordo entre eles, comunhão do casal, para poder pecar. E se você se une para fazer algo de errado, quando vier a punição sobre aquele algo, a gente vê que não teve a consequência para quem? Para Ananias e também para Safira, na mesma medida. Não vai vir com desconto, não vai vir, talvez com juros a mais, tá? Vai vir certinho, porque toda mentira vai trazer consequências. E ali trouxe para os dois. Se os dois acordaram, se os dois fizeram um acordo de mentir, os dois sofreram o dano por igual, tá bom? Então tome cuidado. Às vezes nem toda proposta, nem toda união, nem todo cafezinho que é proposto a nós é para o bem. Então aprenda a dizer não, porque não também é bênção às vezes. Tá, irmão? O não também é uma bênção. O não às vezes de Deus para nós é um livramento. Tá? Então sempre se preocupe em perguntar ao Senhor se nós devemos agir assim ou não. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Esse aqui eu já comentei sobre a questão de Barnabé, né, quando Barnabé, sobre a inveja. Quando a mentira e o engano enchem o coração, cheio do espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Só aqui a gente já vê uma característica de Satanás aqui, mais uma vez, ele utilizando ela. O que é de Satanás? A mentira, a inveja, tudo provém dele. Mentira e inveja vem dele. É ele quem sopra, é ele que planta na mente da gente. E às vezes ele planta coisas na nossa mente que não está acontecendo, mas a gente acredita que está acontecendo, mas não está. Só que a gente acredita fielmente. Por quê? Porque ele está ali soprando e a gente vai, à medida que a gente vai aceitando, nossa, é verdade mesmo, não é lá, né? Não é que é verdade? Não é que é verdade? O pastor não parece que gosta mais de uma do que da outra, não gosta mais de um do que do outro, e vai acreditando naquilo, daqui a pouco está todo mundo com a cara virada. Isso é coisa obra do Satanás, irmãos. Eu já caí nisso. Não estou aqui para ser hipócrita e dizer que sou santarrão, não, irmãos. Já caí nisso. Às vezes olhava e falava: nossa, tem pessoas que têm mais privilégio, eu não tenho. Nossa, o negócio é comigo. Só que não é comigo, irmãos. Depois, analisando bem, depois de orar, você percebe que não é nada disso. Você vai ver que é o Satanás fala: como que eu pensei isso? Isso não veio de mim. É o próprio diabo que vai enchendo o nosso coração, tá, irmãos? E a gente acabamos pensando que não deveríamos pensar e, consequentemente, agindo como não deveria agir. A gente fere que não deveria ferir, né? Então, quando a gente toma decisões conforme a nossa concepção, então a mentira e o engano, a gente vê aqui, quem plantou a mentira no coração deles? Foi através da inveja, porque eles viram Barnabé e eles invejaram aquela situação, todos se alegrando, né? Aplaudindo, batendo na mão. O papai do Senhor para Barnabé, de repente era até diferente. O papai do Senhor para Barnabé, isso é natural, irmãos. Não é que está fazendo caso um de outro, não. Mas quando alguém vem e decide entregar tudo, irmãos, ele tem que ser aplaudido não só por uma pessoa, mas pela igreja inteira. Isso é uma atitude louvável. Quando alguém vem e entrega tudo, não de dinheiro. Mas quando alguém vem e se entrega por inteiro na obra, a igreja toda deve aplaudir. Não é só, não é porque nos favorece, não. É porque a gente está vendo uma alma ali que está se desprendendo e está se aproximando cada vez mais de Cristo, que está se assemelhando a Cristo. Que Cristo, irmãos, Cristo entregou metade, Cristo se entregou por completo.
Se a gente olhasse lá, eu já trouxe aqui o estudo das chicotadas que Jesus levou nas costas, que eu disse que para sanar, que se fôssemos contabilizar pontos das costas de Cristo a cada chibatada que ele levava, no total seria mais ou menos 439 pontos só nas costas, tirando a cabeça, né, que o espinho entrou, um espinho que penetrava, bonito, o espinho que penetrava para matar mesmo, para agonizar e para não morrer, porque o sofrimento era para não morrer, porque se morresse ia acabar, tinha que acabar na cruz. Então eles batiam o suficiente para não matar, para a pessoa agonizar só. E eu trouxe isso para os irmãos viram aqui que Jesus entregou tudo. Mesmo diante de todo o sofrimento que ele teve, ele foi até o final, não parou. E a gente quer entregar, nem está sofrendo, mas a gente quer entregar só metade, só uma mãozinha. Eu só vou fazer o que dá. A gente pega aquele versículo, tudo, e sempre descontextualiza. A gente pega lá, tudo que tiver a mão para fazer conforme a tua força. Você fala, minha força é essa. Minha força é essa, que Deus sabe a nossa força. A minha força é essa, mas quem sabe da dimensão da sua força é Deus, não é nem você. Se Deus te deu, Ele sabe. E se você não está conseguindo, tenha certeza. Deus sabe que você consegue, é porque você não está fazendo direito. Porque você não se entregou por completo ainda está com um pezinho dentro, um pezinho fora. É uma mãozinha só, é um dedinho, você não pode pôr a mão. E Deus está vendo isso, irmãos. Faça tudo conforme a tua força, mas a força que você tem de verdade. E quando fala de força, é de você entregar, irmão, sabe? O seu limite. Não sei se os irmãos já chegaram, com certeza alguém já passou por essa situação. Eu ia contar a experiência do carro, empurrando o carro, deixa pra lá. Glória a Deus. É o Eto que me lembrou. Mas quem não chegou, nunca passou por ter que empurrar, por exemplo, um carro. A gente empurra um carro, estava eu e minha esposa só dois. Só eu e minha esposa. Vou tentar me conter, ela está rindo já. Eu e minha esposa empurrando o carro, estava no morro e era um muro, né? Falei, pequeno, a gente consegue empurrar tranquilo. E a gente fez uma força e não saía do lugar. Eu falei, meu Deus, como que ele vai fazer? Aí eu fiz uma força e ela estava lá dentro, o piloto, e eu empurrando, estava no morro. Aí o carro foi. Quando o carro foi, eu fui correndo, entrei dentro do carro. E ela veio, e a porta estava aberta, ela veio sorrindo dentro. Quando ela tentou pôr o pé, irmão, só o pé que foi, o outro foi para trás, ela só rolando. Então, os irmãos veem, a gente ali deu o nosso limite. Eu ia contar só um parte do limite, mas não aguentei. Perdão, irmão. Mas aí ali a gente deu o nosso limite e o carro não ia. Mas aí teve um momento que a gente foi fazendo força, ela me ajudando a empurrar e conseguiu sair do lugar. Mas se a gente ficasse naquela, não dá. O carro ia estar ali até hoje. Não ia sair do lugar. Ela custou um joelho ralado, um ombro ralado, mas deu tudo certo. Eu tinha certeza que ela conseguiria pular dentro do carro. Pelo sorriso dela, eu tinha certeza. Não deu certo. Glória a Deus, amém? Ai, Jesus. Tópico 2, irmãos. O problema da mentira dentro da família. Depois eu vou editar, tá? O problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem de mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses 3:9. Então aqui, irmãos, nós observamos uma coisa que eu ia comentar, que também não comentei.
Quando Pedro aborda ali Ananias, o que ele fala? Ananias, por que você mentiu? Guardando, não está falando sobre dízimo e oferta aqui, tá? Só para deixar bem claro. O principal foco da fala de Pedro nós observamos. Ele está falando, guardando, não ficaria para proveito seu? Está falando exclusivamente da mentira. Porque você está falando que está entregando tudo, mas você está entregando metade. Por que você está fazendo isso? Ali Deus já identifica, né, já revela a Pedro a intenção do coração. Que alguém que entrega, mas a intenção é outra. E Deus ele está sempre atento à nossa intenção, mais do que aquilo que nós fazemos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis 4, aquele episódio que nós conhecemos da inveja de Caim por Abel, porque Deus recebeu a oferta de Caim, de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. E ele fala, se você fizesse o correto, agisse corretamente, não teria de ficar assim agora. Mas aí eu falo para os irmãos, tem muita gente que fala que ali está falando sobre a oferta, a quantidade ou a qualidade da oferta. E eu digo que não tem nada a ver. Porque quando a lei de Levítico foi instituída, as duas ofertas, tanto a que foi entregue por Caim, tanto a que foi entregue por Abel, eram aceitas. Caim trabalhava porque ele era agricultor. Então o que ele ia entregar? Cereais, é o que ele entregou. Não tinha nada de errado com isso. E Abel entregou o melhor das ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas. Está tudo certo. Mas por que Deus não aceitou? Porque antes de Deus receber a oferta, Deus sempre recebe o ofertante. Sempre Deus vai receber você primeiro. Não adianta, por isso que ele fala: há pessoas que me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque Deus analisa o coração. E ele vai dizer lá para os sacerdotes lá de Joel 2:13: rasgai o coração e não as vestes, porque eles rasgavam as vestes como sinal de tristeza, mas Deus, olhando o coração, sabia que era apenas uma tradição. Eles estavam cumprindo só uma tradição da época, uma cultura da época. Eles queriam mostrar que estava arrependido, mas o coração Deus olhava que estava normal, não estava rasgado, não estava sangrando. Porque quem rasga as vestes, o coração tem que estar sangrando. Então quando Deus olhava, falava: tá, o coração está normal. Então eles estão fazendo esse ato para que outros vejam e achem que eles estão arrependidos, ou que eles estão se sentindo tristes pelo pecado do povo, mas não estão, não é verdadeiro, tá, irmãos? Então nós precisamos sempre entender isso. Deus sempre nos recebe primeiro, e dependendo do que Ele encontra, Ele irá nos rejeitar ou aceitar. Aí eu levo para outro texto que é clássico da Bíblia, o texto de 1 Samuel 16. No versículo 7, a Bíblia vai dizer que Samuel entra na casa de Jessé, e ele olha o primeiro que está ali, ele abre, formoso, e ele fala: com certeza está diante de mim o seu ungido. E ele fala: não atenta para a estatura, não atenta para a formosura, porque eu o tenho rejeitado. Deus não falou, irmão. Rejeitado é diferente de não é ele. Deus poderia falar: Samuel, não é ele. Mas Deus falou o quê? O tenho rejeitado. E rejeitar é aquilo que você provou e viu que não presta. Rejeitar é isso. Ou seja, Deus estava dizendo: eu o conheço e não aprovei. Aí quando você chega lá naquele episódio de Golias, quando Davi chega e pergunta ao seu irmão, você entende a maldade no coração de Eliabe. Porque Eliabe, quando olha para ele, fala para ele, mostra uma certa hostilidade. Ele só perguntou, fala: mas o que está acontecendo aí? O que será dado àquele que derrubar o gigante? Ele falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Volta lá para apacentar aquelas poucas ovelhas. Então a gente vê uma certa aspereza na resposta dele. Então a gente percebe que no coração de Eliabe havia algo ali que Deus não aprovava, e por isso ele disse: o reprovei. Mas quem que ele aprovou? E eu vejo o coração. Quem ele aprovou era alguém que não estava na sala, alguém que estava no campo, alguém que não estava na sala porque não foi lembrado nem chamado, mas mesmo assim Deus fez todos esperarem ele chegar ali para poder se assentar. E aqui faltaria tempo, lógico, irmãos, para a gente poder
trazer isso na Bíblia, comprovando tudo isso que eu estou falando para os irmãos. A gente sabe que tinha um problema ali familiar, uma briga entre os irmãos. Era uma briga entre os irmãos, dentro da família, que não aceitavam o pobre do Davi. E a gente sabe que a perseguição dele acontecia dentro do lar, não era fora, era dentro da casa. Era dentro. O tema é família, então a gente vê, era dentro da família. E no Salmo 69, se não me falha a memória, ele vai contar um salmo, e esse salmo ele é antes do Salmo 23. A gente sabe que não está na ordem cronológica. O Salmo 69, ele falando que eles eram os irmãos, afogaram ele nadou para poder se salvar. Esse texto de Salmo 69 e 67, se me falha a memória. Mas vai contar que ele teve que fugir várias vezes do seu próprio irmão, não era Saul ali. Aí no Salmo 23, não tinha Saul ainda, irmão, foi antes. O que ele fala? Ele fala: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E qual foi a mesa que foi preparada na frente de quem? Diante de quem? Dos seus irmãos. Então quem eram os seus inimigos? Deus ouviu sua oração. E a prova real está onde? No final ele fala assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando ele se assenta à mesa, abaixo dele estava o quê? O cálice. Quando ele foi ungido, o óleo desceu, caiu sobre a taça e transbordou. Se cumpriu naquele dia. Então, irmãos, a gente percebe que eram os irmãos dele. O invejavam, mesmo que era pastor de poucas ovelhas, mas o invejavam, e ele era aceito e aprovado pelo Senhor, mesmo que era rejeitado por todos. Amém? Então não se entristeça se você é rejeitado pelo Senhor. Já é a aplicação. Não se entristeça se você é rejeitado na sociedade, dentro da tua casa. Saiba que aqueles que são rejeitados aqui embaixo são aceitos no céu, são recebidos no céu. Amém? Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. É o subtópico 2. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma, assim como devemos viver dominados pelo espírito. Assim como devemos viver dominados pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem uma fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que ele não está mais no Espírito, mas na carne. Amém? E aqui eu gostaria de comentar uma coisa aqui é a expressão que o autor, que o comentarista usou. Respectivas paixões, isto é vício da alma. Vício da alma. Por que ele fala isso? Porque nós sabemos, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Nosso espírito nós recebemos, esse espírito não é o Espírito Santo, tá, irmãos? Bom, não fala bobinha. Tem gente que fala isso. Não é o Espírito Santo, todo mundo tem o Espírito Santo, não. Não é todo mundo tem o Espírito Santo, não. É aquele que recebe Jesus que recebe o Espírito Santo. Esse espírito é o de vida. É o fôlego, que lá em Gênesis ele fala: soprou o fôlego de vida nas suas narinas, que ali é ruach, que é hálito. O hálito de Deus foi soprado no homem. Então esse é o espírito que nos mantém vivo, o espírito do homem. Tanto que o espírito nosso pode se corromper, e a Bíblia vai dizer isso, que é o espírito do homem, há homem que tem o espírito mau, porque o espírito se corrompeu. Então isso é possível, tá, irmão? Mas o espírito, alma, corpo. A alma, ela é a sede das emoções. Por isso que na alma que se desenvolve e desenrola os desejos. É a alma, porque ela é a sede das paixões do homem. Por isso que ele utilizou esse termo, falando que vícios da alma, porque é aqui que parte os desejos. É a sede do desejo e das emoções. Por isso que se você não se controla na alma, começa aqui, só que depois parte para o corpo. E uma vez que ela é colocada no corpo, uma vez que desenrola no corpo, muitas das vezes o homem não consegue se controlar mais. Ai, irmãos.
Então precisamos tomar cuidado. Davi olhando Batseba, está na alma, está no âmbito. Quem é ela? Aí daqui a pouco ele manda chamar. Daqui a pouco o negócio começa a passar por outro. Na hora que vê, o pecado está instaurado. E o que resultou, irmãos? A morte de uma criança inocente, que não tinha nada a ver com eles. Então ali, já perdi o que eu estava falando de vocês. Sobre o quê? Olha, você viu dela? O que é crente atento? Não, eu esqueço. Se eu parar, eu esqueci. Por isso que eu tenho que gravar e depois ver. Então, irmãos, Davi ele pega e o que resultou? O pecado de Davi. Ele atender aos desejos da sua alma. Aproximadamente 1 ano em silêncio, escondendo o pecado, porque aproximadamente 1 ano, redondando tudo, tá, irmãos? Porque quando Natan vai até ele, Natan fala que aquele que te nasceu dela, o filho já tinha nascido, ele vai adoecer e vai morrer. Então ele já tinha nascido. Então o quê? Passaram 9 meses e alguns dias. Então podemos colocar e resumir, concluir tudo, 1 ano mais ou menos. E ele vai dizer que enquanto eu me silenciava, os meus ossos se apodreciam dentro de mim. Então olha o mal que ele atendeu o desejo da sua carne. Podemos dizer, ele mentir, a mentira pode causar, qualquer pecado pode causar 1 ano de sofrimento para esse homem. E depois não foi só 1 ano. Depois teve filha que foi estuprada pelo próprio irmão, que era meio irmão. Depois teve filho matando, o próprio filho matando o outro. Tá, irmãos? E a gente vê quantos que morreram: Aminon, Absalão, Adonias, por último. Davi estava prestes a morrer e mais um foi morto, Adonias. Ele falou: a espada não se apartará da sua casa. E não se apartou, ele viu a espada, cada um dos seus filhos morrer. E lá na frente, quando ele estava na cama, descobriu que Adonias estava fazendo festa já, porque ele achou que ele ia reinar. Só que Deus disse que quem reinaria era Salomão, porque ele o amou. E Deus amou. Irmãos, se Deus falou eu amei, pode ter certeza que é alguém que não tem coisa ruim ali dentro daquele homem. Se ele olhou para a criança e falou: e esse Deus amou. Lembra da igreja de Filadélfia? E eu te amo, sabe que eu te amo. Aí não se fala que ama, Deus falando que ama alguém que desagrada ou faz tudo do contrário da vontade dele. Amém? Então, avançando mais um pouco. Então esse é o pecado, é o preço de atender às nossas paixões da alma. Terceiro tópico para finalizar: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da família da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Amém, irmãos? Então, semelhante ao que aconteceu lá atrás, que eu usei no começo, que tinha, devido ao pecado do chefe da família, toda a família padeceu. E eu falei até, eu acho que eu comentei acho que a irmã Francina até. Por que às vezes, por exemplo, por que a família dele sofreu? Como a gente pode até usar até a pergunta que ela me fez. Por que Tamar, a filha de Davi, sofreu? Ela não era inocente? Aí eu disse para ela: aquele que não se posiciona, ele é contado como duro. Se posicionar é o quê? Dizer: Senhor, eu sei que está vindo aí a maldição, a espada está vindo, mas eu estou com o Senhor. Eu decidi ser sincero. Eu sei que da minha família o Senhor vai suscitar guerra, eu sei por causa do pecado do meu pai, mas eu estou aqui. Se ela se posiciona, assim como Salomão sofreu com dano, Deus o amou.
E quando foi perguntado sobre o que ele queria, desejava, ele falou: eu quero ter sabedoria, saber entrar, saber sair, como meu pai sabia. Então, irmãos, a gente vê que está no coração o negócio, está no coração. Se você não se posiciona, se você não é sincero, você é contado como todos. Aí entra aquela questão da maldição hereditária que nós falamos. A maldição hereditária ela é válida enquanto você não aceita o Senhor Jesus, o Senhor Jesus como Salvador. A partir do momento que você levanta a mão e fala: eu te aceito, você se posicionou. Eu não aceito o que meu pai, o que minha mãe, o que meus irmãos sofreram. Eu me posicionei. Eu quebro essa maldição hoje. Então é isso, a maldição ela é quebrada a partir daí. Meu pai, minha mãe foi macumbeiro, minha avó era bruxa, e eu... Não, irmãos, se você se posicionou, levantou a mão, acabou ali. Só que o problema foi que nenhum dos filhos de Jacó, você não vê ele se posicionando. Você não vê também aqui Tamar, nenhum dos filhos de Davi se posicionando, só Salomão. E consequentemente foi o rei de Israel. O resto tudo morreu. Irmãos, então nós vemos a importância de se posicionar. E lá no Novo Testamento, em Atos 5 ou 15, eu acho que é 15. É que eu não tinha proposto isso para trazer aqui, não estava anotado. Mas vai dizer que chegou uma queixa lá na igreja de Jerusalém, para Pedro, que os judeus, que os gregos, que os gentios que estavam recebendo ao Senhor como Salvador, estavam aceitando ao Senhor e estavam adentrando a igreja, eles não estavam se circuncidando, porque todo judeu ao 8º dia era circuncidado, a pele do seu prepúcio era cortada. Ele tinha que ter essa marca, era a marca, né, que o definia como filho de Deus, vamos dizer assim. Vamos dizer que era a santificação da época, a separação. Quem é separado? Vai ter que ser circuncidado. Por isso que Davi vai falar: quem é esse incircunciso filisteu para afrontá-lo? Por quê? Porque isso dizia: eu sou maior que ele, porque eu sou circuncidado. Eu sou separado, sou filho do Deus de Israel. Só que com o passar do tempo se tornou o quê? Apenas como se fosse uma vacina, protocolo. Só se tornou isso. As pessoas faziam isso como não tinha nada, nenhum significado atrelado. E chegaram a notícia que os judeus estavam falando: por que nós somos circuncidados e os gentios não? Eles também têm que ser circuncidados. Por que só nós? Tivemos que sofrer. Era uma dor tão infernal que diz que a febre de 40 graus vinha na hora. E a pessoa ficava 30 dias aproximadamente de molho, com uma fraqueza terrível. Mas aí nessa questão, irmãos, eles cobrando o gentio de ser circuncidado. Aí o Pedro orando e os irmãos orando, eles chegaram à conclusão, o Espírito Santo revelou a eles que a circuncisão verdadeira não era na carne, mas era no coração. Ele falou: todo aquele que se converte, se arrepende, aceita o Senhor como Salvador, ele está sendo circuncidado no Espírito. Aí ele entende: a circuncisão agora é aqui dentro, é a mudança aqui dentro. Porque tem muita gente aí, automaticamente Pedro deu uma lapada, automaticamente deu uma lapada nos judeus, porque não precisa nem falar ali, irmãos. Tem muitos de vocês judeus que são circuncidados na carne, mas o coração está longe do Senhor. Mas esses gentios não são circuncidados na carne, mas são santos, são separados, têm o coração genuíno em Deus, e por isso estão aqui. Então não precisa nem falar, depois não precisa, né? Você só conta uma parte, o resto você interpreta. Então cuidado com os defeitos morais. E aqui um outro comentário que eu gostaria de fazer, irmãos, que é importante: quando se permitem certos defeitos morais dentro da casa. Permitir. Aí eu falo para os pais: não permita certos defeitos morais dentro da sua casa. Porque os nossos filhos estão crescendo. Só que a gente observa que às vezes eles vão aprendendo alguma coisa na escola, vão aprendendo alguma coisa no cotidiano, às vezes até na igreja, né, com o filho dos outros aprende. Você tem que chegar em casa e reensinar tudo aquilo que você ensinou. Porque sempre o mais fácil sempre é fazer o errado. Aprender o que é errado é muito mais fácil. É só seguir o circuito. Então nós precisamos sempre, irmãos, fazer um esforço tremendo para ensinar nossos filhos, para mostrar para eles o caminho, mostrar o que é errado. Porque eu sempre digo aqui: meu pai, como todos os pais, já errou muito. Mas uma coisa ele fez muito bem, foi me criar. Porque eu nunca coloquei
Não estou dizendo isso para me engrandecer, irmão, mas nunca coloquei maconha, cigarro, só de papel. Maconha, cigarro, nunca coloquei na boca. Bebida. Uma vez, por engano, achei que era Guaraná, meu tio bebia, eu achei que era Guaraná, bebi um bolinho e cuspi, negócio ruim, pelo bicho do satanás. Negócio ruim, cuspi. Uma vez, colocou bebida ali no meio, era álcool, mas eu coloquei na boca e cuspi. Porque meu pai me ensinou. Ele falou, não anda com essa gente. Ele falava para mim, não anda com essa gente. Não coloca na boca cigarro. Isso não é coisa de gente de Deus. Ele sempre me ensinava na simplicidade dele. E eu aprendi. E outra coisa que eu ouvia meu pai, eu lembro da pose até hoje. Eu chegava no quarto, meu pai antes de sair de casa estava lá com a Bíblia aberta e ele debruçado no chão. Era o jeito que era dele. Né? A gente geralmente ajoelha assim, né? E ele estava ali, vai deitado, né? Prostrado no chão orando. E isso tá, meu pai é vivo até hoje. Mas eu digo assim, ele está lá em Três, eu estou aqui, mas eu mesmo assim eu tinha um exemplo dentro de casa. Em muitas partes tinha um exemplo a ser seguido. Então, se você, pai, age certo, se você faz isso, se você atribui significado a coisas, o seu filho também vai fazer isso, ele vai atribuir. Se seu filho te ver orando e ver que isso é importante, ele vai orar também. Pode ser que ele faça do contrário, mas se o pai fez tudo, irmãos, todos esses passos, se o pai foi exemplo, ensinou oralmente, ensinou na prática, se o pai fez de tudo e o filho mesmo assim decidiu seguir o seu próprio caminho, é outra coisa, tá, irmãos? Porque isso aconteceu até na Bíblia, a gente vê isso, Samuel, a gente vê Eli, a gente vê muitos homens de Deus que têm de lidar com filhos rebeldes. O papel do pai é ensinar, amém? Não vou dizer que eles vão errar também, porque aí já é outro assunto, tá bom? Mas o nosso papel é ensinar com exemplo. Então precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Ao servo de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, as consequências diretas da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Amém, irmãos? Então nós já falamos de inveja que gera mentira, mentira que gera hipocrisia. Olha para você ver como que tem um caminho certinho. Toda mentira leva, toda inveja leva a mentira e leva a hipocrisia. Não significa que só a inveja vai gerar a mentira, não. Vai provocar mentira, o desejo de mentir, não. Tem muitos outros fatores que provocam a mentira, mas muitas das vezes na igreja, muitas das vezes em outros lugares é preciso mentir, não, tem pessoas que pensam que é necessário mentir para poder crescer. Tem pessoas hoje em dia que dizem que é evangelista, dizem que é pastor, dizem que é isso, aí não se sabe, nem o pastor dele tem o conhecimento disso, ninguém sabe, nunca foi levantado, simplesmente fala que é. Por que é importante? A igreja tem que receber, irmãos. A gente viu aqui, eu acho que foi quarta-feira, né? Quarta-feira eu chamei aqui na frente que é a irmã Dulce, apresentei ela à igreja, porque é um novo membro da igreja, novo membro dessa família, tem que ser apresentado. E quando é um pastor, um obreiro, tem que ser apresentado. Eu apresentei para o pastor Maurício, o dia que ele chegou, porque a igreja tem que receber, tem que aprovar. Aí como que chega um camarada, não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com ninguém, chega e fala, eu sou evangelista, e vai procurar lugar para sentar no púlpito. Eu sou evangelista, eu sou pastor, e não é nada, é uma mentira, irmãos. E pessoas com mentiras como essa têm saído aí e ganhado lugares para pregar em muitos lugares, e grandes eventos com mentiras como essa. Aliás, hoje você vê, as pessoas nem perguntam o cargo, né? Fala assim, fulano de tal vai pregar, e eles dão um cargo para você. Não se assuste se te chamarem para pregar em algum lugar e chegar lá, está lá, apóstolo, fulano de tal. Mas não, eu só prego, eu não tenho cargo. Tá, irmãos? Então, bispo, fulano e tal. O que isso tem acontecido? A pessoa cria um cargo na hora ali, para poder dar evidência e dar notoriedade para a pessoa, para dar peso à palavra da pessoa, para poder encher a igreja, às vezes, por aí. Não deixe de ser uma mentira, irmãos. Precisamos tomar muito cuidado.
como eu já disse, a mentira lá fora é um dano, é muito prejudicial, é. Não devemos fazer, não. Quanto mais ainda dentro da igreja. Mentir dentro da igreja é mentir ao Espírito Santo. Amém? Não deixe o inimigo agir na família. Versículo 3 diz: Ananias, porque encheu Satanás o seu coração. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então já falamos, cuidado contra os defeitos morais, né? A gente tem que ter mais cuidado. Percebeu que tem algum defeito, já começa a trabalhar e agir e ensinar, tá? Vê um método que hoje temos na internet que nos ajuda, né, irmãos, a como ensinar. Tem uma dificuldade de falar com uma criança, com um adolescente, você vai na internet hoje, tem dica de tudo quanto é jeito te ensinando, tá, irmãos? Procura lá um pastor de Deus e ele vai te ensinar, vai te dar uma dica, tá? Na igreja, aqui na nossa igreja, chegue a mim, vamos conversar e aí a gente vai chegar no consenso. O que eu não souber, eu vou chamar alguém que já tenha mais experiência e saiba, né? Mas é importante cuidar. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Percebemos sinais de hipocrisia e de mentira dentro de casa, começamos a eliminar. Então vamos trabalhar e não deixar que o inimigo haja na família. O inimigo começou a perceber que o inimigo está ali agindo. E como que você percebe? Seguindo os passos. Se está tendo inveja, briga por causa de que o outro é melhor, está tendo briga, favoritismo dentro da família. Se está tendo mentira dentro da família, por parte dos filhos e por parte dos pais. Se está tendo engano dentro da família, Satanás está agindo. Então não deixe ele agir. Amém? Então aqui a gente percebe que está bem resolvida a lição. Conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Amém? Então sempre escolha a verdade. Entenda, o mundo sempre vai olhar para quando ele pensa em fazer o certo. Quando alguém no mundo pensa em fazer o certo, ele direciona o seu olhar para onde? Para o termômetro. E o termômetro da verdade é a igreja. É a igreja, irmãos. Porque aqui nós temos a régua, nós temos a palavra de Deus, o plumo. Muitas igrejas, por mais que algumas igrejas tenham perdido essas características, ainda assim o mundo olha para a igreja. Quando ele busca a verdade, ele olha para cá. Porque ele sabe onde está a verdade. A questão é que eles desejam viver na mentira. Amém? Mas é importante que nós continuemos a exercer a verdade, a praticar a verdade, porque ainda mais tendo essa consciência de que o mundo está de olho em nós. Uma hora ou outra, irmão, a gente vê aí, ontem foi contado o testemunho do varão que era usuário de droga, fazia isso, aquilo, só que um dia passando perto da igreja ele decidiu entrar e hoje é pastor da igreja. Uma bênção, Deus mudou a vida dele. Então, sempre tem alguém olhando para dentro, procurando a verdade. Uma hora Deus vai e a verdade vai suplantar a mentira na vida dele. Amém?